Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bom, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, Valdeir Pereira. A greve vai começar a partir da próxima segunda-feira. E como é que foi a reunião da categoria? Quais os principais argumentos para a entrada em greve? Já tinha esgotado toda e qualquer negociação com o governo? Bom dia, nós realizamos essa assembleia que anteriormente aconteceu um conselho de representantes, onde reuniram os representantes de 105 municípios aqui na capital. O entendimento é que nós estamos com algumas cobranças do governo. No ano passado, ainda na equipe, quando era ainda equipe de transição, iniciou o governo e desde então a única audiência que fomos recebidos foi em janeiro, dia 22 de janeiro, e desde então as cobranças foram três solicitações de audiência para o governador Mauro Mendes, e na que ele pediu para que o secretário nos recebesse, o secretário Basílio, no dia 13, sem nenhuma proposta efetiva para discutir alguns caminhos aí das nossas reivindicações. Tá certo. Qual que é a pauta? A pauta que nós apresentamos para ele é o cumprimento da Lei 510, que é uma lei que são 10 anos que prevê aumento real de salário, né, de forma a equiparar com outras categorias aqui Quanto do que é estado. que aumenta por ano? 7%? Esse ano é 7,69%. Real? É real, de ganho real. E aí tem as outras questões que são pendentes, como a revisão geral anual, né, do ano passado, que ainda está em discussão no Tribunal de Contas aqui do Estado, o chamamento do pessoal que está hoje na condição de classificado do concurso público e aguarda, muitos deles estão em contrato temporário e aguarda ser chamado. Não veio nenhuma resposta de quando que o governo estará chamando essas pessoas para que possam tomar posse no concurso público, e para além disso um calendário de melhoria da infraestrutura de 400 escolas aqui do estado que precisam da intervenção do estado, e apresentar um cronograma de melhoria e também um calendário permanente de negociação para sentar, resolver as questões da educação, para não ficar eternamente pendente, mas que nós possamos a qualquer momento sentar e dizer, secretário, tem esse problema aqui, vamos ver o que podemos resolver e tudo mais, né? Então, são algumas questões. Tá. Você tem acompanhado, pelo menos acho que deve ter acompanhado, as prestações de contas. Tem gente aí para perguntar? Alô? Alô? Quem fala? Nelzito, doutor Fábio. Nelzito do doutor Fábio. Qual que é a sua pergunta? Nelzito. Qual que é a sua pergunta? Qual que é a sua pergunta? Queria comentar sobre educação, pode? Pode perguntar. É o seguinte, eu queria, igual a educação, não é só melhorar salário do professor e estrutura. Tá. Pois não, pode falar. Não é só melhorar o salário do professor e estrutura. Tem que melhorar os professores mesmo, fazer a reciclagem deles todo. Porque a pessoa com o primeiro ano de escola não sabe fazer as 4 operações de conta, rapaz. Saiu aquele lá no Facebook, lá, 37 países, nós estamos 34, perdemos para Etiópia, para Quênia, para tudo. Agora ficar discutindo por causa de salário, quero salário, o governo já está morto. Aí, sobre o salário. Mas a educação para aprender, nada. O pessoal não sabe a tabuada do primeiro ano, terceiro ano, o advogado, se você tomar um celular dele e uma calculadora, a cabeça dele é oca, não tem nada dentro, ele não sabe fazer uma conta, uma matemática de cabeça. Tem que melhorar o sistema de ensinar o povo. Não é só salário, negócio, não. O salário é importante. Tem professora que não sabe a tabuada, rapaz. Isso é o fim da picada, tem que fazer uma reciclagem nos professores inteiros. Obrigado, Nelzito. E obrigado, Antero, por você tolerar nós poder dar opinião aí. Tchau. Que nada, Nelzito. Sempre é uma honra ter a sua participação e a sua audiência. Muito obrigado aí pela participação. Você quer responder para ele, Valdeir? Sim, que muitas vezes as pessoas tratam a questão do ensino-aprendizagem focada apenas como se o professor fosse o responsável. Então,
é uma necessidade da escola estar plenamente estruturada para que se possa ter a qualidade na educação, né? E o que isso implica, de certa forma? As Quer crianças... dizer que o que Paulo Freire ensinou não vale. Como assim? Ué, Paulo Freire falou assim, porque você está falando assim, há necessidade da escola estar bem aparelhada para ter o aprendizado na educação, né? Isso, exato. E o Paulo Freire ensinou que, olha, até debaixo da árvore você ensina e tal, papapá. Isso, mas Quer dizer, é importante você ensinar. Não, quando eu falo de infraestrutura, da estrutura de estar aparelhada, o que acontece? O problema do ensino-aprendizagem, uma criança que não aprende na escola, ela não é só responsabilidade do professor. E hoje ela está sendo tratada assim, a criança não aprendeu, o Estado não entrou com, aqui por exemplo no estado de Mato Grosso, esse mês que veio liberar a contratação do professor articulador. O que é? Um professor que, quando a criança está com dificuldade, ele vai criar outros mecanismos para poder ajudar essa criança a aprender. Então, assim, quando você não tem a presença do Estado e a escola, ela não está totalmente preparada, está apenas para receber a criança e mandar o pai buscar e os problemas que estão lá dentro acabam interferindo nesse processo do ensino-aprendizagem. Então, o professor realmente ele precisa da formação continuada permanente. As políticas do Estado, que é voltada para a educação, ela tem que ter uma clareza realmente. Hoje, Estado e município, você tem um sistema que funciona no Estado, um outro sistema que está presente nos municípios, praticamente 141 municípios trabalham numa dinâmica diferente. Por exemplo, trabalha lá segurando o aluno, no caso, por exemplo, de Sinop, trabalha lá, o aluno repete de ano. Só que ele atende só até o 5º ano. Quando essa criança vai para o Estado, aí ela já pula diversas etapas e vai para o 9º, porque o sistema do Estado é diferente. Então, os números eles são voltados apenas para atender exclusivamente o número, mas sem, muitas vezes, olhar efetivamente para a aprendizagem, que é o foco principal. Então, uma criança que não aprende dentro da escola, ela não é um problema do professor, do professor João Pedro, é um problema da escola, que a escola tem que se envolver para que nenhuma criança saia lá de dentro sem efetivamente aprender. E isso precisa também da presença do Estado no acompanhamento, de criar todas as condições de ter uma biblioteca, um laboratório, pessoal dentro dessa escola que dê conta de saber o que está acontecendo. Se é uma turma inteira que está com problema, é claro que esse professor tem que passar por um processo de reciclagem, não é exatamente reciclagem, mas de formação. É qualificação, né? Qualificação para que possa até porque a educação é continuada, né? Agora você pensa um professor que aprendeu, esteve numa faculdade há 30 anos, o que mudou até agora? E que esse professor não tem a presença do Estado para estar permanentemente qualificando ele nesse percurso. Tem gente que fala bem assim, olha, a criança não sabe ler nem escrever, mas é uma criança que está com um celular, com um tablet, com um computador ali, que você precisa de alguma coisa que eu não sei mexer. Eu peço para uma criança, ela sabe mais do que o professor. Então, a dinâmica da educação, ela não tem acompanhado a evolução da sociedade. Tá. O governador Mauro Mendes fez uma afirmação, eu quero saber como que essa afirmação repercutiu no meio dos professores. De que os professores do estado de Mato Grosso têm o 3º melhor salário do país. Quanto que ganha o professor aqui? E isso é verdade? Aqui no estado de Mato Grosso, a gente sempre trabalhou na dinâmica de olhar para dentro. A educação aqui do estado de Mato Grosso, professores, quando foi discutida a lei 510, que é a lei da dobra do poder de compra, comparado com todos o funcionalismo aqui do Estado, a educação era o 2º menor salário, num quantitativo que é a metade do funcionalismo. Então, assim, a gente olha sempre para dentro, a realidade nossa. Agora, qual que é o contexto da educação? O que ele trouxe, que Mato Grosso está entre os piores, né, no índice da educação no ensino médio. Mas ele também não disse que praticamente todos os estados também não alcançaram a média prevista tudo bem, mas não alcançaram, mas o Mato Grosso é o 21º, né? Mas só porque nós temos um problema em relação a essa afirmação. Que aqui no estado de Mato Grosso, a política educacional, ela não tem
o olhar efetivo que precisaria ter, como é esse problema, por exemplo, do professor articulador. O ano passado nós tivemos o problema das contratações durante o período eleitoral, foram fatos fictícios durante o ano, porque terminou o ano letivo inserindo dados no sistema, como se o aluno tivesse tido aula e não teve, porque faltou professor num número significativo aqui nas escolas do Estado. Então, quando você discute a qualidade da educação e trata que é uma das piores, você também precisa discutir em que pé que está dando esse processo educacional em si. Tá, o Luciano está insistindo aqui na pergunta. Ele manda aqui o seguinte: bom dia, uma pergunta e um comentário. Pergunta ao entrevistado se o governo tem recursos para dar aumento que eles estão querendo, que os profissionais estão pedindo. Segundo, o governador Mauro Mendes, o salário do professor do Estado é o terceiro melhor do país. Eu te perguntei qual que é o salário do Estado, você não respondeu até agora. Em contrapartida, a educação do Estado é 21º. O que o entrevistado tem a dizer sobre? Obrigado, é Luciano. Ok, Luciano, obrigado aí. Primeiro, em relação ao recurso. Nós queremos abrir um debate com o governador aqui do Estado, que a Constituição, no seu artigo 245, ele trata de que o Estado ele poderá aplicar as renúncias fiscais necessárias aqui no Estado, mas que o recurso da educação ele terá que ser preservado ou compensado, como era uma discussão que vocês faziam agora há pouco da Lei Candir, né? O que isso representa esse ano, que a aplicação terá que ser 27,5%. Nós estamos falando de algo em torno de 1 bi, praticamente, 900 milhões e pouco, que teria que ir para a educação, e o impacto para se avançar na pauta educacional, se for apenas a Lei 510, algo em torno de 168 bi. Então, o que nós estamos querendo é que o governador passe a discutir efetivamente o cumprimento do artigo 245 aqui do Estado de Mato Grosso, que sempre foi desrespeitado, mas que nesse momento precisa de um olhar. Em relação ao salário do professor, que foi o que nós fomos questionados, aqui no Estado de Mato Grosso, o salário, hoje o piso salarial como referência nível médio é 2.800 e pouco, né? E o professor com a graduação, pós-graduação, eu vou aqui já pegar o valor certo para mim não ter o erro de informar um número errado para vocês. Então hoje um professor aqui do Estado, com o salário que está sendo aplicado hoje, a nível de magistério, R$ 2.899,73. E o professor com a graduação, R$ 4.349,55. E com a especialização, R$ 4.929,49. Então, nós estamos falando desse salário. Agora, é claro que ele tem a variação por tempo de serviço, vai se acrescentando alguns percentuais em relação a isso, né? Mas a referência salarial para início de carreira são esses valores. Então, aí que está, se nós considerarmos que pagar 4 mil, 5 mil a um professor é um hiper salário, imagine se nós comentar quanto que custa os salários em outros poderes aqui. Para um técnico do Poder Judiciário, nós estamos falando de salário em torno de 8, 12 mil. Uhum. E também para dentro das carreiras do próprio governo, né? Mas tem mais um telefonema aqui. Alô? Olá, bom dia. Bom dia, quem fala? Jesuíno. Jesuíno, qual a pergunta sua para o Valdeir Pereira? Ele é filiado com partido ou não? Segundo, quem ganha mais, um professor ou o oficial do SINTEP? O presidente e vice-presidente. Quem ganha mais? Bom dia, Sérgio. Bom dia. Não, o SINTEP tem remuneração para ser presidente do SINTEP? Não, não tem remuneração. Primeiro que não tem remuneração. E a outra questão que nós precisamos esclarecer, para você fazer parte do sindicato, não é condição de filiação partidária. Então, as pessoas podem ter, tanto que no sindicato nós temos aí diferentes filiações partidárias, tem gente que não tem filiação partidária e cada um milita... O sindicato não pode ser correia de transmissão de partido político. Exato, né? Não é partido político. Mas você é filiado a algum partido? Que é um direito seu. É um direito meu. Sou filiado, sim. Ao qual partido? Ao Partido dos Trabalhadores. Tá, tem mais um telefonema, alô? Mas já fui, inclusive, filiado ao PSDB. Foi do PSDB e hoje está no muito PT, tempo né? sem filiar em nenhum partido, eu estou no PT. Tá bom. Alô, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, quem fala?
É o Paulo Salem que está falando. Paulo Salem, tudo bem? Qual que é a sua Bem. pergunta, Paulo? Otero, quero perguntar aí pro entrevistado. É o Valdeir Pereira. Oi. Pode perguntar, ele está te ouvindo. Viu, Otero? Só para perguntar ao entrevistado é o seguinte, se eles, apesar do direito que eles têm, a greve, de toda manifestação por qualquer direito, se eles têm noção e eles discutem a crise que o Brasil está passando, e não é de hoje, né? Não é desse nem daquele, mas é de antes, e a iniciativa privada sofre muito com essa crise, as pessoas estão perdendo empregos, e num momento que parece que não condiz com a realidade que eles estão querendo. Se debatem isso nos sindicatos, se discutem isso, porque o pessoal está passando fome com desemprego, enquanto que tem gente pedindo aumento salarial, discutindo questões de pagamento de verbas que parece que não condiz com a realidade do momento, e mais do que isso, nós tivemos um momento pior para a educação há cerca de alguns anos atrás em outros governos, e esse mesmo povo que está reivindicando e brigando aí não foi para a rua, não falou nada. Eu queria esse comentário. Se isso não é debatido entre esses líderes sindicais e nas reuniões que eles debatem, como é que eles encaram essa situação? Parabéns, Antero, pela condução da belíssima entrevista e parabéns ao entrevistado aí. Bom dia a todos. Tá bom, Valdeir Pereira. Opa, obrigado aí, Paulo, pela pergunta. Na realidade, historicamente, a educação nunca saiu das ruas, tanto que, independente do partido político que está à frente, tanto que a lei da dobra do poder de compra e outras greves sempre aconteceram aqui no estado de Mato Grosso quando tinha independente partido, né? E hoje os avanços que nós temos, por exemplo, da lei 500, da lei da LOPEB e outras da gestão democrática, ela remonta inclusive do quando Dante de Oliveira estava à frente daqui do estado de Mato Grosso e tudo mais. Agora, esse debate que está sendo colocado da crise econômica que nós estamos vivendo aqui no Brasil, ela faz parte sim da nossa discussão, tanto que só há uma saída aqui do Brasil, é uma política de emprego pleno, inclusive para a questão da própria Previdência, que hoje está em discussão do déficit dela, porque você tem um número significativo de pessoas que estão desempregadas. E essa realidade nós vivenciamos dentro da escola de forma tão sistêmica, porque o pai que está lá dentro da escola, a gente sabe das dificuldades dele quando é solicitado um caderno, o filho não tem um caderno, não tem uma caneta, às vezes no dia a dia, e a escola precisa ter esse olhar. Então, assim, o contexto econômico que nós estamos vivenciando do Brasil, ele tem, é claro, esse olhar, tem esse reflexo. Agora, no entanto, nós não podemos ter a perspectiva de terra arrasada a vida inteira, aqui, por exemplo, no estado de Mato Grosso, que sempre as escolas, os profissionais é o menor salário aqui do Poder Executivo, tanto que, se você olhar, todos os outros poderes concedeu a revisão geral anual, alguns inclusive discutiram os benefícios que tinham lá, a bolsa e tudo mais, e a educação aqui do estado, ela é o menor salário em si. Hoje o governo não pode cumprir, mas também não dá para dizer eu não vou cumprir e pronto, e não se discutir alguma outra perspectiva em relação à Lei 510, a questão das escolas, que isso tem um impacto direto para o cidadão, né? Qual que é a frente que o governo do estado irá criar daqui até tal período para conseguir dar conta de melhorar as 400 escolas hoje que estão em condição precárias. Tem escola que, se você tivesse uma vistoria do corpo de bombeiros, ela seria interditada imediatamente. Se fosse da iniciativa privada, não teria autorização de funcionamento. E hoje funciona aqui no estado. Tá, tem um áudio aqui, vamos ouvir. Bom dia, Antero. Aqui é a Adriane Alves. Assim, eu não sou professora, mas já fiz magistério. Entendeu? Não é só cobrar do professor. Os pais também têm que fazer a parte deles, entendeu? Porque não adianta nada o professor querer ensinar e o aluno não querer aprender. Então tem que ver os dois lados, tem que ser a escola junto e os pais juntos também para poder mudar a realidade da educação. Não é só os professores que resolvem, não. Um abraço para todos aí. Aqui é a Adriane. Tá bom, é a Adriane da Várzea Grande. Obrigado, Adriane, pela participação. É exatamente
algo que complementa a escola. A participação dos pais e a aprendizagem do filho são complementares. Você ter um filho na escola e acompanhar o dia a dia dele e até mesmo os incentivos para que ele estude, busque outras formas e esse incentivo ele é fundamental para que se possa ter uma educação aí do jeito que nós almejamos. Tá. Você, num determinado trecho da entrevista, você disse assim, mesmo o governo não podendo pagar, tem que discutir, tem que falar. Mas eu fico preocupado pelo seguinte, porque qual que é a proposta que o governo pode fazer se o governo mensalmente tem divulgado balanços? Eu não sei se você tem lido os balanços do governo. Até agora, por exemplo, estamos no mês de maio, no final do mês de maio, já estamos indo para 420 milhões de déficit no ano. Como é que o governo vai dar aumento se não está conseguindo pagar o que deve agora? Primeiro ponto que nós sempre trabalhamos é que a educação ela tem um recurso específico, né? Que ela hoje é o recurso dos 27,5%. Pois é, esses 27,5% é até questionar a constitucionalidade, porque na hora que questionar cai. Mas esse daí já faz parte, inclusive, de uma outra discussão aqui, de uma emenda que foi apresentada aqui na Assembleia Legislativa que prevê... Sim, pelo Wilson Santos é flagrantemente constitucional, mas tudo bem. Cabe ao governo, mas qualquer investimento em educação para além dos 25 eu acho que tem que gastar mais. Né? Eu sou filho de professor e irmão de professora. Meu pai é professor Ranulfo. Então, uma das primeiras coisas que nós precisaríamos é separar do bolo exatamente de onde está, na onde estaria esse problema do déficit. Por quê? A educação com esses 27% do recurso, hoje nós temos, por exemplo, um repasse para a complementação que sai de recurso líquido mesmo da educação para aposentados. Nós estamos aí dentro desse recurso, ele joga eles dentro do bolo. Aí, para ter uma ideia, o limite com o gasto de pessoal... Mas você acha que o pagamento de aposentado não deve entrar no bolo da educação? Não, o problema... Quer dizer que quando se aposentar, desvincula-se da educação. É aí que está o ponto que eu queria chegar. Por quê? Hoje o mecanismo que nós temos na Secretaria de Educação com os contratos temporários, acaba que é onde você concentra o maior número de contratos temporários dentro da Secretaria de Estado de Educação. Esse mecanismo que ao longo dos anos veio sendo aplicado, ele acaba criando um déficit dentro da Previdência do Estado, porque o efetivo se aposenta dentro da Previdência aqui do Estado. E o contrato temporário contribui para o INSS. Então, é um equilíbrio que você precisa ter em relação ao quadro de efetivo e contratos temporários, que você diminui, inclusive, o déficit do repasse que é feito. Sim, daí a necessidade de fazer concurso. Mas por mais concurso que seja feita na educação, a necessidade sempre vai ter contrato temporário. Sim, vai ter contrato, mas o número está muito elevado. Pode diminuir, né? É isso. Então, quando você diminui esse próprio déficit do recurso, que é utilizado hoje dentro da educação para ser encaminhado para o Instituto de Previdência, né? Aqui do governo do Estado. Então, são questões que você equacionando ela, você consegue ter um equilíbrio. Agora, a educação ela tem que ser tratada dentro do recurso dela, e a gente sempre tem trabalhado dentro dessa dinâmica, e a partir dele você fazer essas discussões, porque se você joga ele no bolo geral do Estado, é claro que você vai ficar sempre na impressão de que está sempre deficitário e que não tem como melhorar em nada. Tem aqui o professor Valdir, de Santa Terezinha, está nos ouvindo lá em Santa Terezinha. Bom dia, Antero. Gostaria de saber do presidente do sindicato se todas as escolas terão que aderir obrigatoriamente à greve. Se não, as escolas que não aderirem receberão alguma forma de repressão por parte do sindicato? Obrigado, professor Valdir. Obrigado, Valdir, pela pergunta. Bem interessante essa pergunta aí. Nós deflagramos a greve, né? O ideal é que todas as escolas, elas paralisem todos os profissionais, mesmo porque a prática que nós temos aqui no Estado é que um busca o benefício, ele vê o benefício para todo, depois ninguém devolve o benefício que disse, eu não quis entrar em greve, eu não ganhei, de dizer assim, ó, já que nossa escola não é a favor, por exemplo, da greve, chegou esse benefício, vamos pegar e devolver para investir na escola. Né, os primeiros, inclusive, a ligarem no sindicato, buscar os nossos dirigentes locais e dizer, e aí, quando é que vai vir? Né?
mesmo sem ter participado. Agora, a pergunta que você coloca, se são obrigados ou não, o Estado de Mato Grosso estará em greve. Agora, quem conduz a greve no local aí, o debate que conhece a realidade, são as nossas direções de subsede. O ideal é que a gente todos estejamos aí a partir do dia 27 nesse grande movimento aí, cobrando do governo do Estado. Uma vez eu estive com Lula na bancada federal do Partido dos Trabalhadores e conversando exatamente sobre greve na educação, e o Lula estava fazendo uma palestra lá para todos os deputados federais. E o Lula dizia o seguinte: precisamos evoluir na forma de fazer greve. Porque quando você faz greve, a greve é um movimento reivindicatório e tem que ser um movimento reivindicatório. Mas quando você sai para fazer a greve, você tem que conquistar a sociedade. Nós estamos no meio de maio. Uma greve agora não prejudica o semestre, não prejudica os alunos, não prejudica os pais, não prejudica as mães que vão ter que ficar com o filho na casa. Muitas delas, às vezes, precisam dessa criança. Enfim, vocês acham que vão conquistar a sociedade com a greve sendo deflagrada em maio, final de maio, praticamente no final do primeiro semestre? Na realidade, eu vou além disso, que a melhor greve que existe é aquela que não acontece porque há processo de negociação. Desde o mês de fevereiro, quem está acompanhando a educação, a gente tem feito, tanto que essa é a terceira reunião que nós, nesse curto espaço de tempo, nós nos reunimos. Há praticamente 40, 50 dias atrás, a categoria já veio com indicativo de greve. Nós fizemos a assembleia, toda uma discussão, tinha uma predisposição de um grupo significativo de paralisar. Nós entendíamos que não havia encerrado todo o processo de discussão com o governo do Estado, mesmo porque ele não havia recebido o sindicato para conversar. Então, assim, não existe melhor momento ou pior... Mas depois disso eles conversaram, né? Dia 13, o secretário... Dia 13 de maio, praticamente às vésperas desse movimento. Uma semana atrás, o secretário Basílio chamou, né, para essa conversação, para dizer que o governador tinha instituído, que estava na dependência de parecer do Tribunal de Contas, etc. e tal, mas que... efetivamente de vir para dizer, negociaremos de tal forma e tal forma, não teve esse posicionamento por parte do governo. Tá, bom dia, Antero. A mensagem é Adalberto, lá de Várzea Grande. Bom dia, Antero e presidente. Sobre a lei da dobra, não concordo que o governo não cumpra. Ele não informou isso na campanha. Mas não é possível tratar disso na justiça, uma vez que trata-se do não cumprimento de uma lei. Abraço, Adalberto. Obrigado, Adalberto. Não é possível discutir no judiciário, mesmo porque tem sido uma prática aqui no Estado, não só aqui no Estado, mas no Brasil inteiro, que os poderes têm alegado sempre a autonomia de um poder e do outro em relação às questões que são tratadas, né? E a Lei 510 entrar agora numa discussão judicial, mesmo porque nós não temos o posicionamento claro do governo para dizer, não posso cumprir agora, mas cumprirei daqui um pouco, não vou cumprir até o final do meu mandato. A única coisa que vem que está com problemas e que não pode cumprir a lei, pronto, né? Então, nós precisaremos de um posicionamento mais claro do governo em relação a isso, e por isso nós estamos com toda essa semana ainda, né, aguardando um novo posicionamento do governo. Caso o governo reveja ou tenha mais clareza em relação a essa pauta, a gente vai reunir a categoria e talvez a greve nem aconteça, porque antes a gente poderá nos reunir e rediscutir todo esse percurso. Por isso, uma semana, inclusive, para que o governo tenha esse tempo suficiente para repensar e rever aí algumas questões e sentar e discutir. Tudo que nós queremos agora é sentar e conversar. Tá, mas o governo não assinou com nenhuma possibilidade de aumento, né? Não, o governo não assinou. Nessa reunião do dia 13. Não. Disse que fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e que estava no aguardo desse parecer, e o documento que ele encaminhou na sexta dizendo que extrapolou o gasto com o pessoal e que nesse momento não poderia aplicar. Foi essa
a resposta. Agora, é uma lei que vai até 2023, não pode aplicar agora, mas será aplicada em algum outro momento? São questões que precisam ser respondidas aí, ou ele entende que nós recebemos um dos melhores salários do Brasil, e que, em virtude disso, vai precarizar a nossa condição para a gente ser o pior salário do Brasil. Não sei o que está se passando em relação a isso. São questões que o governo do estado precisa ter uma clareza, uma vez que um dos pontos principais da campanha eleitoral dele é que ele não mexeria nos direitos do funcionalismo público e criaria uma dinâmica diferente do que era aquela praticada pelo seu antecessor. Tá, Valdeir, deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês não acham que tinha que fazer um novo modelo de sindicalismo? Porque eu acho assim, se o Estado não tivesse virado um cabidão de empregos em outras áreas, certo? O Estado talvez pudesse pagar os professores adequadamente. Porque eu também acho que o gasto na educação não é gasto, é investimento. Você melhora a condição de educação, é o único jeito de você sair da crise. É você melhorar a educação de um povo. Isso vale para a União, vale para o Estado, vale para o município. Quer dizer, o investimento na educação é fundamental. Mas não vai ter condições de fazer investimento na educação com a Empaer ganhando os salários que ganha, com o MTI ganhando o salário que ganha, com funções que não são funções típicas do Estado, funcionando com salários muito acima do salário dos professores. Quer dizer, o sindicalismo essencial do Estado não falhou ao não alertar para o Estado, olha, alto lá. O que vocês estão fazendo aqui é cabide de emprego e isso aqui vai prejudicar todos os trabalhadores no futuro. Porque são os servidores que têm acesso a esses números. Na Secretaria de Fazenda, em todos os lugares. Quer dizer, ao não combater isso, não está dando um tiro no próprio pé? Quer dizer, a educação, por exemplo, o Estado não pode prescindir da educação. A educação tem que ser tratada como de forma essencial, né? Enfim, mas também, para que isso possa ocorrer, o Estado não pode ter o tamanho que tem. E nem pagar os salários que paga. Por exemplo, tem gente na MTI que ganha 20 e poucos mil de salário. O salário na iniciativa privada é 6, desse mesmo técnico. Quer dizer, e acha caro 4.900 do professor. Então, quem vai educar nossos filhos, nossos netos, ganha 4.900. O mercado paga 6 e o Estado paga 26. E nenhum sindicalista se ergueu contra isso. Lá atrás, para evitar que o Estado entrasse nessa barafunda que entrou. Aí não foi Mauro Mendes que entrou, mas o Estado sob Silval Barbosa, sob Braulio Maggi, fez essa coisa toda aí. Qual que tem sido uma prática nossa dentro do sindicato? A partir do momento que nós temos o recurso específico, por isso que eu falava que a gente sempre trabalhar dentro da lógica do recurso, da educação, dos 27. Primeiro, nós temos que ter um equilíbrio entre professores e funcionários. A gente sempre criou um parâmetro de que a cada 3 professores é admitido um funcionário, para ter o equilíbrio necessário em relação, porque o 60%, por exemplo, do Fundeb é para pagamento de professor, então você equaciona para que não pode ser, por exemplo, 3 funcionários e um professor, senão você cria uma conta que não vai fechar nunca. Então nós sempre temos, a gente sempre tem trabalhado de que esse equilíbrio dentro das receitas da educação é o que consegue avançar nos planos de carreira, etc. e tal. Agora, nós não temos o controle de todo o governo para saber como que ele tem se comportado em relação aos cargos que são prerrogativa deles. Então, esse é um dos pontos. Agora, aqui no estado de Mato Grosso, quando nós apontamos para a lei da dobra do poder de compras, é exatamente porque nós estávamos na condição aí do segundo menor salário aqui do estado, se comparado com todos os outros que tinham a mesma formação, entravam no concurso com a mesma lógica. Por exemplo, um professor de história do estado e o historiador do estado, eles recebem, o historiador aqui do estado, ele recebe
4 vezes mais do que um professor de história do estado. Então, essa dinâmica que nós buscamos sempre criar. Para ter uma ideia, Antero, em relação a essa lógica, tem município que nós vamos lá, apontamos as irregularidades do gasto da educação, olha, essa pessoa não é da educação, tem que tirar da folha, tem de fazer isso, tem de não sei o quê. Aí você enxuga a nossa folha e o executivo vai lá e contrata cargos comissionados e volta de novo o limite em gasto de pessoal lá em cima. Então é uma coisa ilógica que realmente a administração pública ela precisa ser repensada aqui, não só aqui no estado de Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, de maneira que você equacione essa matemática. Tá. Eu acabo de receber um documento que o governo está enviando para a Assembleia Legislativa, que mostra o seguinte, essa informação é do interesse da sociedade em geral e seus também. Primeiro quadrimestre. Governo tem frustração de receita e compromete o limite da lei de responsabilidade fiscal. Entre os motivos que levaram à frustração de receita está a redução no valor de repasse por parte do governo federal. Está claro que a economia desandou de lá para cá, né? A receita tributária de Mato Grosso e as transferências correntes, ou seja, recursos oriundos do governo federal, tiveram frustração de receita, o que ocasionou uma arrecadação do Estado menor do que a prevista para o primeiro quadrimestre do ano de 2019. Em consequência disso, o limite permitido para o gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou acima do permitido na legislação, atingindo o patamar de 61,72%. Mesmo com os cortes no número de servidores comissionados, funções gratificadas e contratadas, com uma redução de 484,3 milhões, representou uma economia de 11,9% comparado ao previsto para ser gasto em 2019 na lei orçamentária anual. A previsão era de 4.469 mil e foi gasto 3.584. O Estado estourou não só o limite previsto em lei para o gasto com o pessoal do Executivo, mas para o pagamento de salários de todos os funcionários públicos dos poderes de Mato Grosso. Caso o governo não retorne aos limites previstos em lei, ou seja, 60% da receita corrente líquida, poderão ser tomadas medidas como demissão de 20% de servidores comissionados. E se mesmo assim não houver surtido efeito, poderão ocorrer demissões de servidores efetivos. De acordo com dados da Secretaria de Fazenda, estava previsto na LOA que o Estado teria uma arrecadação de 7.225,5 milhões nos primeiros 4 meses do ano. Esse valor foi de 7.194 milhões. Na transferência de recursos de origem federal, os valores foram enviados a menor para o Estado. A previsão era de uma arrecadação de 1.716 e foi repassada a quantia de 1.543, ou seja, o Estado, a União mandou para cá quase 200 milhões a menos. Uma frustração de receita de 10,1%. Dentro desse valor estava previsto o repasse de 250 milhões para o SUS e foi transferido pela União apenas 68,1 milhões, ou seja, no SUS eles mandaram 72,8% de redução. Na arrecadação interna de Mato Grosso estava previsto o ICMS, a quantia de 3.412 milhões. E o valor que entrou nos cofres públicos foi menor, 3.310. A arrecadação superou as expectativas no que diz respeito ao IPVA. A previsão inicial era de arrecadar 378 milhões e arrecadou um pouco mais, 415. Contudo, nas demais receitas, ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doação, e Imposto de Renda Retido na Fonte, foi computada uma queda, respectivamente, de 8,7% e 24,9%. São dados que acabam de chegar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E isso tudo é evidente que vai entrar para a mesa de negociação com vocês. Com certeza, e está tendo audiência, eu acho que, em relação a essa questão, agora de manhã. Tá, o ouvinte Luiz Antônio pediu para você tirar uma dúvida dele. Essa greve não tem relação nenhuma com gasto nas universidades federais? Evidente que não, né? Não, são poderes distintos. Né? Uma coisa é a manifestação da Universidade Federal. Outra coisa é da educação. Outra coisa é a manifestação aqui da educação do Estado. Valdeir Pereira, feliz negociação para vocês. Obrigado. Né? Que vocês consigam democraticamente conduzir bem e que esse importante direito dos trabalhadores
não só seja respeitado, mas que seja conduzido num nível elevado, tanto por parte dos governantes como por parte do sindicato. Ok, é o que nós esperamos. Tá bom. E sucesso aí para o movimento da educação. Quanto mais a educação for vitoriosa, o Brasil agradece. Ok, obrigado. 8h41, intervalo e voltamos.